Perdi-me dentro de mim porque eu era labirinto. E hoje, quando me sinto, é com saudades de mim. Com certeza você já deve ter visto e ouvido esse poema de Mário de Sá Carneiro e tantos outros textos ricos em intencionalidade. Eu sou a professora Pamela e te convido a vir comigo hoje a produzir leitura do gênero música, a fim de que nós possamos detectar as propostas e a intencionalidade que há em cada situação comunicativa. E a primeira situação comunicativa que eu quero te apresentar é a comparação. Para que nós possamos fazer uma comparação, nós temos de ter dois elementos. E essas comparações só podem serem realizadas a partir de conectivos, que podem ser tal qual, igual a, como, que nem, dentre outros. Olha esse exemplo aí na sua telinha. O amor e a agonia cerraram fogo no espaço. Brigando horas a fio, o cio vence o cansaço. E o coração de quem ama fica faltando um pedaço, que nem a lua minguando, que nem o meu nos seus braços. Perceba que o autor utiliza da figura de linguagem comparação para propor uma comparação, um paralelo entre o coração de quem ama e a lua minguando, e ao seu coração também nos braços do seu amado ou da sua amada. A próxima figura de linguagem é a metáfora. A metáfora é um emprego de uma palavra fora do sentido comum dela, fora do sentido denotativo, aquele sentido proposto pelo dicionário. E a metáfora não é uma comparação, ela é uma afirmação. Olha esse exemplo aí na sua telinha. Você é a escada da minha subida. Você é o amor da minha vida. É o meu abrir de olhos do amanhecer. Verdade que me leva a viver. Você é a espera na janela, a ave que vem de longe tão bela, a esperança que arde em calor. Você é a tradução do que é o amor. Perceba que nós não somos a escada na vida de alguém, que nós não somos também a ave na vida de alguém, mas o autor utiliza dessa figura de linguagem para propor aí que o seu amado ou a sua amada vai muito além dos sentidos reais da palavra. A próxima figura que eu quero te apresentar é a antítese. A antítese consiste aí na propagação de ideias contrárias, ideias opostas. Observa esse exemplo na sua tela. Uma noite longa para uma vida curta, mas já não me importa, basta poder te ajudar. Essa situação de oposição entre longa e curta é as mesmas que acontecem entre dia, noite, claro, escuro. Olha essa outra figura de linguagem, o paradoxo. Eu lembro aqui que o paradoxo, ele não é uma oposição, um contrário. A gente não pode confundir essas duas figuras de linguagem. O paradoxo acontece todas as vezes que os elementos se fundem, mas ao mesmo tempo eles se excluem, se repelem, às vezes tornando a afirmação um pouco meio sem lógica. Olha esse exemplo aí na sua tela. Mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Tá tudo assim tão diferente. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Olha aí o paradoxo. Se mudaram as estações, era para que algo também mudasse, mas isso não acontece. É uma intenção, causar na gente essa reflexão. Se tudo também é para sempre, como que o para sempre sempre acaba? Percebe aí? Não existe uma ideia contrária, uma oposição, mas sim um paradoxo. A próxima figura de linguagem é a hipérbole. Eu utilizo todas as vezes que eu tenho a intenção de exagerar para denotar um sentimento, uma sensação ou uma situação. Observa aí esse exemplo. Eu nunca mais vou respirar se você não me notar. Eu posso até morrer de fome se você não me amar. E por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar, até nas coisas mais banais. Para mim é tudo ou nunca mais. Exagerado, jogado aos teus pés. Eu sou mesmo exagerado.
Aqui nesse exemplo é carregado de exagero, não é mesmo? Essa é fácil. A próxima figura que eu quero te mostrar é o eufemismo. Eu utilizo o eufemismo todas as vezes que eu tenho uma proposta de suavizar uma informação, uma situação que poderia ser desagradável ou até mesmo chocante. Olha esse exemplo aí na sua tela. Estátuas e cofres e paredes pintadas. Ninguém sabe o que aconteceu. Ela se jogou da janela do 5º andar. Nada é fácil de entender. Aqui, o autor se utiliza da figura de linguagem eufemismo para suavizar uma situação de suicídio. Ironia. A ironia consiste no emprego de uma afirmação, enquanto, na verdade, o que eu quero dizer é o contrário dessa afirmação. Olha só, esse exemplo aí na sua telinha. Vamos festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Observe que o autor aqui não quer, na verdade, festejar nada disso. Olha só, festejar violência, intolerância, incompreensão? Não. A proposta dele é nos fazer refletir acerca de situações que acontecem dentro da sociedade, as quais nós não podemos nos calar. É aqui uma intenção de protesto. A próxima figura de linguagem é o hipérbato. Ela consiste na inversão sintática dos termos da oração. Nós sabemos que os termos da oração é composto por sujeito, verbo e complementos. Quando eu altero essa ordem da frase, eu utilizo a figura hipérbato. Olha só esse exemplo clássico aí na sua telinha. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico o brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Veja que há aí um rompimento, né, com a gramática normalizada, podemos dizer assim. O período ele já se inicia pelo verbo. Ouviram. Quem ouviu? As margens plácidas do Ipiranga. Ouviu o quê? O brado retumbante de um povo heróico. Essa figura de linguagem é a nossa última figura de linguagem que nós vamos analisar hoje. Ela se chama gradação. Eu utilizo a gradação todas as vezes que eu quero progredir as minhas ideias ou regredir as minhas ideias. Olha só esse exemplo aí na sua tela. Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro, artesanato e foram viajar. A Mônica explicava para o Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Consegue perceber que os elementos eles vão se agregando, eles vão somando numa ideia progressiva? É isso mesmo. Chegamos ao final da nossa explanação. E agora eu quero saber se você aceita desafios. Eu tenho um desafio para você. Pega aí um papel, uma caneta e anota. Olha só, nós fizemos aqui a análise do gênero música, mas o meu desafio para você é esse que está aparecendo aí na sua telinha. Olha só, você vai produzir leituras de outros gêneros textuais, como poemas, tirinhas, charges, dissertações, artigo de opinião, anedotas. Fica ao seu critério essa escolha. Você pode fazer isso utilizando livros, sites, blogs, jornais, revistas, Facebook, Instagram e tantas outras ferramentas que podem te auxiliar a executar esse desafio. Você vai analisar o propósito dentro desses discursos. Você pode utilizar esses recursos estilísticos que nós acabamos de estudar e outros recursos que também você pode pesquisar. Aceita esse desafio? Para aprimorar esse desafio e para te motivar ainda mais, eu tenho uma mensagem para você. Escolha uma ideia. Faça dessa ideia a sua vida. Pense nela, sonhe com ela, viva pensando nela. Deixe cérebros, músculos, nervos, todas as partes do seu corpo serem preenchidas com essa ideia. Esse é o caminho para o sucesso.
Eu te peço que você não deixe de cumprir o desafio que eu te propus. E eu te peço ainda que você não deixe de realizar as atividades complementares que estão aqui na nossa plataforma. Essas atividades vão servir para ampliar o seu repertório linguístico, possibilitando assim que você produza várias outras leituras de gêneros e tipos textuais. Eu agradeço a sua participação nessa aula e te convido a estar comigo na nossa próxima teleaula. Muito obrigada!